Provado, mas não abalado. Então, no domingo passado, eu compartilhei esta palavra profética. O profeta Jordave compartilhou que a igreja no mundo inteiro está sendo provada agora. A igreja 5F, mas não apenas a igreja 5F, todo o corpo de Cristo está passando por um tempo de provação agora. Em Lucas 22, 31, diz: Simão, Simão, Satanás pediu, isso é Jesus falando, Satanás pediu para peneirar todos vocês como trigo. Mas eu orei por você, Simão, para que a sua fé não falhe. E quando você voltar, fortaleça seus irmãos. Então vamos para Jó, capítulo 1, versículo 6. Vemos aqui: um dia os anjos vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De percorrer a terra, andando de um lado para o outro por ela. Então o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é irrepreensível e íntegro, um homem que teme a Deus e se afasta do mal. Será que Jó teme a Deus sem motivo? Respondeu Satanás. O Senhor não colocou uma cerca de proteção ao redor dele, da casa dele, de tudo que ele tem? O Senhor abençoou o trabalho das mãos deles, os rebanhos dele se espalharam por toda a terra. Mas agora estenda a sua mão e atinja tudo o que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar o Senhor na sua própria face. O Senhor disse a Satanás: Muito bem, então. Tudo o que ele tem está em seu poder, mas não coloque um dedo no próprio homem. Então foi o próprio Deus que falou de Jó para Satanás. Você viu como Jó é um grande homem de Deus, Satanás? Foi Deus que trouxe isso à tona. Por quê? Porque Deus queria provar Jó para poder abençoá-lo. Ele queria provar Jó para fazê-lo crescer. Ele queria provar Jó para poder fazer uma obra através desse fogo refinador que é a aprovação. Então foi Deus quem trouxe Jó à atenção de Satanás. E obrigada, Jesus. Então Satanás diz: bem, ele só está fazendo isso. Ele só é tão justo, um grande homem de Deus, porque o Senhor o abençoa. Ele é tão abençoado, mas Deus conhecia o coração dele e sabia que isso não era verdade. Deus sabia que, quando ele fosse provado, ele passaria pela prova. Ele provaria que serve a Deus, que ama a Deus, que realmente o ama de coração, não porque Deus o abençoa, que o amor dele é verdadeiro. Um verdadeiro homem de Deus segundo o coração de Deus. Então Deus queria provar isso. E Deus queria abençoar Jó porque ele era um grande homem de Deus. E Deus tinha um propósito ainda maior em tudo isso. Deus queria que a fé de todos nós hoje fosse encorajada através da história de Jó. Todos nós hoje, milhares de anos atrás e milhares de anos no futuro, somos encorajados. Não vamos desistir quando passarmos por tempos difíceis, simplesmente por causa de um homem que amou a Deus, por causa do exemplo dele, por causa do que Deus fez nesse homem e através desse homem. Uau! Esse é o poder que temos quando realmente andamos no nosso chamado, quando cumprimos a missão. Podemos impactar a vida de milhares, talvez milhões de pessoas também, através do nosso exemplo, através do nosso testemunho, sendo como o Jó de hoje. Passar pelo sofrimento, pela provação e ainda ter fé em Deus, e ainda escolher servir a Deus e amar a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então, este é um tempo de provação. Assim como Pedro, Simão Pedro, e os discípulos foram provados quando Jesus foi preso, perseguido, espancado e crucificado, aquele foi o grande tempo de provação deles. A igreja naquela época, o que estava prestes a se tornar a igreja, os discípulos estavam sendo provados todos juntos ao mesmo tempo. E assim como Jó foi provado e muitos servos de Deus foram provados, nós estamos passando por esse tempo de provação.
E eu quero compartilhar com vocês hoje como ser vitoriosos durante essa provação. Alguém quer ser vitorioso? Alguém quer ser vitorioso durante essa provação? Amém. Então, antes de tudo, precisamos entender o que o diabo está fazendo. Qual é o esquema dele? Bem, sabemos que o diabo está com muita raiva do que Deus está fazendo neste avivamento. Vocês ouvem esses testemunhos e conseguem ver claramente que o diabo deve estar com muita raiva. Com raiva e com medo. Com raiva e com medo. Por quê? Porque esses testemunhos começaram a surgir, em sua maioria, em 2020. Eu diria 2021, antes do testemunho do Charles, hoje. Aleluia. Na maior parte, esses milagres começaram a acontecer em 2021, 2020. O avivamento começou e só tem aumentado. Todo mês anunciamos cerca de 1.000. Hoje foi mais do que nunca. Novas pessoas ao redor do mundo que agora estão entrando online e se juntando a nós presencialmente e recebendo libertação e cura, assim como Charles. Enquanto assistem online, enquanto vêm presencialmente, como todos vocês. Aleluia! Continua aumentando. Esse avivamento continua crescendo. Cada vez mais pessoas estão sendo salvas, curadas e libertas a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Sabe? Charles testemunhou aqui em cima sobre milagres que recebeu enquanto assistia online. Todos eles. Esta é a primeira vez dele presencialmente. E esses vídeos que ele assiste online, alguns deles, ele disse eram répreses. Então vocês estão dormindo. Nós estamos dormindo aqui em Los Angeles e outros estão acordados às 3 da manhã no horário de Los Angeles, assistindo o replay de hoje. Estão assistindo o replay de 2020, 2021, de outros anos. Aleluia! A cada minuto Deus está fazendo milagres hoje. Deus está libertando, curando e salvando pessoas hoje. Aleluia! Aleluia! Então, continua aumentando, continua crescendo. Glória a Deus. Então o diabo fica cada vez mais irado e com mais medo. Ele tem medo porque sabe o quanto Deus é poderoso, ele sabe que Deus nunca pode ser derrotado. Ele nunca pode derrotar Deus. Ele sabe que este é um verdadeiro mover de Deus e que não pode pará-lo. Então isso o deixa ainda mais irado e com mais medo, e ele fica atacando, atacando, sabendo que não tem poder, mas tentando causar qualquer dano que puder. Afastar qualquer pessoa que puder por causa do medo e da raiva dele. Então, precisamos estar cientes de que o inimigo está furioso conosco, como vasos de Deus, com raiva conosco por testemunharmos, por permanecermos firmes e obedecermos a Deus, não importa o que aconteça. Mas precisamos estar cientes de que ele tem medo de nós. Ele tem medo de nós crescendo todos os dias, crescendo no Senhor, na unção, crescendo na fé todos os dias. Ele tem medo de nós nos posicionarmos e testemunharmos, porque o poder de Deus, o amor de Deus flui através de nós quando testemunhamos, quando falamos a verdade, falamos a palavra de Deus. Precisamos estar cientes disso. Precisamos estar cientes para estarmos preparados para a aprovação quando ela vier. Para não sermos pegos de surpresa, a Bíblia fala para estarmos atentos ao diabo, pois ele anda ao redor como um leão procurando quem possa devorar. Precisamos estar despertos. Essa é uma das grandes razões pelas quais você precisa estar na igreja. Ser equipado. Você precisa se posicionar para ouvir a palavra de Deus que Deus tem para você hoje. A palavra de que você precisa hoje por causa da batalha que vai enfrentar amanhã e que Deus já conhece. Amém? Então, um dos esquemas dos quais vocês precisam estar cientes na maneira como o diabo está tentando devorar as pessoas, vocês, está em Marcos 14, 27. Diz: Todos vocês vão se afastar, Jesus lhes disse. Pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Então, o alvo do diabo são as ovelhas. Não o pastor. O pastor, aqui está falando de Jesus sendo o pastor dos discípulos. Mas muitas vezes, ao longo da Bíblia, vemos que ele é um exemplo para nós. Ele diz: Vocês farão as coisas que eu faço e ainda coisas maiores. Então, ao liderar os discípulos, ele também estava dando um exemplo para que os discípulos depois se tornassem líderes e tivessem discípulos debaixo deles para equipar.
Ensinar e pastorear, como Paulo que diz a Timóteo e aos seus discípulos: Eu sou seu pai espiritual, certo? Então, o alvo do diabo são as ovelhas. Ele atinge o pastor, não as ovelhas. Mas o alvo dele são as ovelhas. O pastor é forte. Ele sabe que o pastor é forte. Os líderes são fortes na fé. Mas o alvo deles são as ovelhas que não são, aquelas que talvez ainda não sejam fortes o suficiente, e algumas delas são bebês espirituais. Algumas delas não levaram a palavra de Deus a sério, são mornas. E então elas podem se dispersar se ele atingir o pastor. Se ele atinge o pastor, as ovelhas se dispersam. Esse é o alvo do diabo. É isso que o diabo quer. Mas você não precisa se dispersar. Aleluia. O diabo atinge o pastor para que as ovelhas não sigam mais para onde Deus quer que elas sigam. Sabe? Paulo diz: imitem-me assim como eu imito a Cristo. Todos nós somos chamados a estar plantados em uma igreja e debaixo de uma liderança, a ter um pai e ou uma mãe espiritual e ser equipados ali, estar debaixo da cobertura espiritual ali, receber a palavra profética, a palavra de Deus que está vindo agora e da qual vocês precisam agora para a vida de vocês, para equipá-los. Aleluia. Então, Efésios 4:11 a 16 fala sobre isso, que Deus deu dons à igreja. O ministério quíntuplo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar os crentes. No livro de Atos diz que as pessoas, os crentes, se dedicavam continuamente aos ensinos dos apóstolos e se reuniam semanalmente, regularmente. Regularmente se reuniam. Então, isso é bíblico. Que cada crente esteja plantado em uma igreja debaixo de um líder. O pastor, como aquele que pastoreia, certo? Então vocês precisam estar cientes desse esquema do diabo, que em todo verdadeiro mover de Deus haverá momentos em que o diabo virá. Deus permitirá que o diabo venha, assim como fez com Jó, de certas maneiras, em que há um ataque estratégico. Ataque após ataque após ataque. E em um tempo de provação, assim como fizeram com Jesus, ataque após ataque, mentira após mentira, falsa acusação após falsa acusação, perseguição após perseguição. O diabo virá dessa maneira em todo o mover de Deus, contra todo pastor. Haverá essa estação de ataque, essa estação de provação, e o que o diabo quer são as ovelhas, atingir o pastor para que as ovelhas possam se dispersar. Então vocês precisam estar cientes disso, povo de Deus, crentes ao redor do mundo aqui na igreja 5F, mas também, se vocês estão plantados em uma igreja diferente, precisam estar cientes desse esquema do diabo, de que chegará um tempo em que o pastor de vocês será atingido. Agora, quando eu digo atingido, não quero dizer eliminado, não quero dizer morto, quero apenas dizer que haverá ataques que o inimigo enviará, lançará contra o líder. E é estratégico, é planejado pelo diabo. E é um após o outro, após o outro, após o outro. E tudo isso tem como alvo dispersar as ovelhas. Então, quando vocês estão cientes disso, quando essa estação chegar para vocês, quando essa estação de provação chegar, vocês sabem o que está acontecendo. Vocês podem dizer: Eu aprendi com Pedro. Eu sei que o Senhor está orando para que a minha fé não fale. Fortaleça a minha fé, Deus. Obrigado por orar por mim. Eu vou permanecer firme. Aleluia. Porque eu sei o que o diabo está fazendo e sei que ele está derrotado e ele não vai me tirar do lugar onde estou recebendo poderosamente de Deus, do lugar onde estou sendo alimentado espiritualmente, do lugar onde estou recebendo a unção que traz pura libertação e vida abundante, do lugar onde estou sendo equipado para cumprir meu chamado nesta terra. Eu não vou me afastar do lugar onde está a minha proteção no mundo espiritual. Eu não vou me afastar do lugar onde fui abençoado e continuarei sendo abençoado. Não, diabo, fortaleça a minha fé, Senhor. Eu vou passar por esta prova. Vou permanecer firme. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. 1 Pedro 3, versículo 8. Eu vou compartilhar agora esta passagem com vocês. É um pouco longa, mas é importante. Então, continuem comigo, amém? Esta passagem aqui é a direção de Deus para vocês quando estão sendo provados. Finalmente, todos vocês tenham o mesmo modo de pensar, unidos em espírito, sejam compreensivos, fraternos, bondosos, fortes e compassivos uns com os outros, como membros de uma mesma família.
e humildes de espírito. E ouçam isto, queremos sublinhar esta parte. Nunca retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Esta é a versão amplificada. Pelo contrário, deem uma bênção, orem pelo bem-estar, contentamento e proteção um dos outros. Pois vocês foram chamados justamente para este propósito, para que possam herdar uma bênção de Deus que traz bem-estar, felicidade e proteção. Pois aquele que deseja aproveitar a vida e ver dias bons, sejam eles aparentes ou não, deve manter sua língua longe do mal e seus lábios de falar malícia, traição e engano. Deve se afastar da maldade e fazer o que é certo. Aleluia. Precisamos buscar a paz com Deus, conosco mesmos, com os outros e persegui-la com empenho, ativamente, não apenas desejá-la, mas buscá-la ativamente. Versículo 12. Pois os olhos do Senhor olham com favor para os justos, os íntegros, e seus ouvidos estão atentos à oração deles. E ele está ansioso para responder, mas a face do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Agora, quem poderá fazer mal a vocês se vocês se tornarem zelosos pelo que é bom? Mas mesmo que vocês sofram por causa da justiça, ainda assim são abençoados, felizes por serem admirados e favorecidos por Deus. Não tenham medo das ameaças intimidadoras deles. Nem fiquem preocupados ou perturbados pela oposição deles. Eu quero ler essa parte novamente, amém? Vocês podem ler comigo? Não tenham medo das ameaças intimidadoras deles. Nem fiquem preocupados ou perturbados pela oposição deles. Amém. Mas no coração de vocês, separem Cristo como santo, reconhecendo-o e dando a ele o primeiro lugar na vida de vocês como Senhor. Estejam sempre prontos para apresentar uma defesa lógica a qualquer pessoa que lhes pedir uma explicação da esperança e da firme certeza produzidas pela fé que há dentro de vocês. Mas façam isso com mansidão e respeito. Então defendam o evangelho, a verdade, a obra de Deus. Estejam prontos para fazer isso quando as pessoas questionarem a fé de vocês e a autenticidade desta obra de Deus. Mas façam isso com mansidão e respeito. Então, se vocês pensarem nisso, está dizendo para apresentar uma defesa. Isso significa que está falando de pessoas que estão vindo contra a fé de vocês. Então, quando vocês responderem, estejam prontos para responder, mas quando fizerem isso, façam com mansidão e respeito. Mesmo que elas estejam vindo contra você de forma dura, atacando a fé de vocês, amém? E certifiquem-se de que a consciência de vocês esteja totalmente limpa para que toda vez que forem caluniados ou falsamente acusados, aqueles que atacam ou desprezam a boa conduta de vocês em Cristo sejam envergonhados pelas próprias palavras. Pois é melhor sofrer injustamente por fazer o que é certo, se essa for a vontade de Deus, do que sofrer justamente por fazer o que é errado. Pois de fato, Cristo morreu pelos pecados uma vez por todas, o justo e reto pelos injustos e perversos. Então Jesus morreu por eles também, o inocente pelos culpados, para nos levar a Deus, tendo sido morto na carne, mas vivificado no espírito, do qual ele também foi e pregou aos espíritos que agora estão na prisão, que antes foram desobedientes quando grande paciência de Deus aguardava nos dias de Noé, durante a construção da arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8 pessoas foram levadas em segurança através da água, correspondendo àquele resgate através do dilúvio. O batismo agora salva vocês, não pela remoção da sujeira do corpo, mas por um apelo a Deus por uma consciência boa e limpa através da ressurreição de Cristo, que foi para o céu e está à direita de Deus, que é o lugar de honra e autoridade, e todos os anjos, autoridades e poderes estão sujeitos a ele. Aleluia. Glória a Deus. Então, vemos, eu quero destacar um versículo que eu disse para sublinharmos aqui, o versículo 9. Nunca retribuam mal com mal. Nunca retribuam mal com mal no tempo de provação. É quando vocês vão ver pessoas lançando mal contra você, falando mal contra vocês, dizendo coisas tão injustas que vocês não merecem, acusando falsamente. Mas somos chamados para amar a todos. Somos chamados para amar os nossos inimigos. Somos vistos e reconhecidos como os filhos de Deus quando amamos nossos inimigos. Somos chamados a orar e abençoar aqueles que nos perseguem. Então, quando as pessoas são más com você, quando as pessoas perseguem você, é muito importante que vocês não ajam na carne, mas renovem a mente, andem no espírito, vejam essas pessoas com os olhos de Jesus e as amem. Eu não quero dizer que vocês precisam sentir alguma coisa, borboletas no estômago, sabe? De amor. Talvez não tenham esses sentimentos, mas eu estou falando das ações, da intenção de amá-las. Não ficando remoendo na mente sobre elas, sobre o mal que estão fazendo, sobre o que merecem e esperando que colham coisas ruins, mas em vez disso, orando imediatamente por elas.
renovando imediatamente a mente para enxergar, para lembrar. É assim que Deus as vê. Jesus morreu por elas também. E elas estão pecando agora, mas eu também já fui pecador e eu oro para que sejam como Saulo, que se tornou Paulo. Ainda há esperança para elas. E Deus ainda as ama. Então vocês devem renovar a mente para declarar vida sobre elas. E orar por elas e pensar coisas boas sobre elas, ou seja, ter esperança por elas. Ter misericórdia delas, ter compaixão por elas, porque vocês sabem que o diabo está por trás disso. Muitos de vocês já tiveram a experiência de serem enganados pelo diabo se disfarçando de anjo de luz. Eu sei que há pessoas aqui, eu ouvi um testemunho, não sei se Dina está aqui. Dina está aqui? Sim? Aleluia. Você pode vir aqui? Dina e também depois uma outra mulher da igreja da pastora Heather e do pastor Larry, Daisy. Sim. Bem, as duas. Eu ouvi os testemunhos dela e quero que vocês ouçam o testemunho delas, porque acho que isso vai ajudar as pessoas. Vai ajudar vocês a amar seus inimigos. Ajudar vocês a ver seus inimigos com os olhos de Cristo. Porque esses inimigos que estão lá fora, alguns deles fazem parte da colheita. Alguns deles, eu profetizo, serão futuros Saulos que se tornarão Paulos e servirão ao nosso lado na obra de Deus. Porque esta aqui é um exemplo de Saulo que se tornou a Paulo. Aleluia! Ela está aqui servindo a Deus. Todos os domingos. Aleluia. Oi, apóstola Catherine. Oi, pessoal. Sim, eu era como um Saulo que se tornou Paulo quando uma amiga me mostrou vídeos seus no YouTube. Acho que você estava na África do Sul. E era um evento de avivamento. E as pessoas estavam manifestando demônios de forma muito intensa. Eu tinha certeza de que alguém devia ter pagado aquelas pessoas para se comportarem daquela maneira, porque era tão. Eu nunca tinha visto nada parecido. Fui criada como cristã, mas nunca me ensinaram absolutamente nada sobre demônios ou sobre o mundo espiritual. Então eu fiquei completamente chocada e simplesmente não conseguia acreditar que aquilo pudesse ser possível. Aquilo me lembrou de uma série de TV que meus filhos assistiam chamada Supernatural, em que tem demônios e coisas assim, esses dois irmãos, e eu pensei, isso é televisão, com certeza são pessoas atuando. Então, eu tinha esse amigo que queria vir ver você no parque, e outro amigo nosso estava tentando convencê-lo a não ir, e eu concordava com essa pessoa. Concordava com as pessoas que estavam dizendo para ele não ir e falando coisas horríveis sobre você, e eu concordava com elas. Agora, eu fico muito envergonhada pelas coisas que falei. Não sei se você quer que eu diga o que eu falei, mas eu disse que achava você muito arrogante por se chamar de apóstola e ungida. Eu disse, como ela ousa dizer isso sobre si mesma? E depois, eu disse que você era uma falsa apóstola e que era preciso tomar cuidado com lobos em pele de ovelha e coisas assim. E felizmente, pela graça de Deus, eu também estava em um momento da minha vida em que buscava a Deus de todo o coração, porque minha vida, eu tinha 49 anos naquela época e pensei, eu não posso viver dos 50 aos 100 anos se eu tiver tantos anos de vida pela frente da mesma maneira que vivi os últimos 49 anos. Era uma bagunça. Não sei se vocês querem saber quanto era uma bagunça, mas mesmo sendo cristã, eu era promíscua, eu tinha muitos namorados e depois do outro, procurando amor. Eu tinha sofrido abuso e quando criança fui molestada, fui estuprada quando era adolescente e muito dano entrou em mim por causa disso. Então, eu carregava todas essas coisas, mas ninguém sabia. Eu era muito boa em fingir que estava bem, porque eu era uma boa aluna. Felizmente, Deus me deu certa inteligência. E eu conseguia fingir para preservar minha dignidade. Então, as pessoas não sabiam que eu tinha todas essas coisas escondidas, que eu não vivia de forma íntegra, mesmo indo à igreja.
e comecei a beber, a festejar na faculdade. Então fui adquirindo muitos demônios ao longo do caminho, muitos demônios. Então, basicamente, porque eu estava buscando a Deus de todo o coração, mesmo falando contra você, eventualmente eu aceitei levar meu amigo para ver você no parque. Então, eu só estava curiosa para ver com meus próprios olhos. Então, eu levei ele até lá e estava tentando manter a mente aberta. Mas ao mesmo tempo, eu tinha pensamentos negativos sobre você. Eu estava tendo dificuldade, sabe? Porque queria estar aberta ao que estava acontecendo ali e ao que você estava ensinando, mas também tinha pensamentos negativos na minha cabeça. Então, durante o momento de ministração, alguém manifestou de forma muito intensa, correu por aí e tudo mais, e eu pensei: "Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Não é possível. Isso é tão estranho e falso". Então, você convidou as pessoas que nunca tinham recebido o batismo do Espírito Santo para virem à frente e receberem. Eu nunca tinha recebido isso antes, mas naquele momento eu estava buscando a Deus de todo o coração e estava indo a muitas igrejas diferentes. Nós ouvíamos: "Ah, o avivamento começou aqui, o avivamento começou ali, essa igreja está se movendo no Espírito Santo", então eu pensei: "Claro, por que não? Vou fazer isso, tanto faz". E meu amigo que me fez levá-lo até lá disse: "Você realmente deveria fazer isso, você precisa disso". E eu disse: "Ah, tá bom, provavelmente preciso mesmo". Então, eu fui até a frente e você colocou as mãos sobre mim. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Aleluia! Aleluia! Quando você colocou as mãos sobre mim, imediatamente comecei a chorar e depois comecei a rir. E eu não sabia por que estava fazendo aquilo. Então fui embora e ainda achava que eram atores correndo por aí, agindo de forma estranha, manifestando e tudo mais. Mas, cerca de 9 dias depois, eu estava no meu escritório em casa, porque trabalho de casa, e eu tinha uma doença nos olhos chamada ceratocone. Desde que eu tinha mais ou menos 18 anos, e naquela época eu tinha 49. Eu precisava usar lentes de contato ou óculos com lentes muito grossas. E eu estava no meu escritório em casa e não conseguia enxergar meu computador com os óculos. Eu continuava tirando os óculos e sem eles enxergava claramente. Eu estava tão confusa. Então olhei ao redor do escritório e conseguia enxergar tudo claramente sem os óculos. Eu fui para o chão e comecei a chorar muito. E meu filho, que tinha uns 20 anos, entrou e perguntou: "Mãe, o que aconteceu?" E eu disse: "Eu consigo enxergar, consigo ler a sua camiseta". Então ele começou a pesquisar no Google e achava que estava tendo um tipo de crise de diabetes ou alguma coisa assim, não sei. Nós crescemos em uma família que pensa de maneira muito científica. Então eu era tão ignorante e tão oprimida que fui tola a ponto de nem conseguir ligar os pontos. Você acabou de estar na igreja da apóstola Catherine, você tirou seus óculos em um ato de fé e ficou com eles no bolso de trás praticamente durante todo o culto, pedindo a Deus: "Se o Senhor pode me curar, me cura". E 9 dias depois você teve 40 minutos de visão perfeita. E eu não consegui entender. Eu fui tão tola, simplesmente não consegui ligar as coisas. E acho que Deus propositalmente não me deu a cura completa de uma vez, porque se eu tivesse sido completamente curada naquela época, eu nem teria atribuído isso ao seu ministério naquela época.
porque eu era tola demais. Então, tive cerca de 5 outras ocasiões durante 2023 em que tive visão perfeita, mas durava apenas algum tempo, talvez de 15 a 40 minutos de cada vez. E a manifestação completa da cura aconteceu na Conferência Florescer. Sim, na primeira conferência anual da Igreja 5F em abril de 2024. E acho que foi porque Deus queria mostrar que esta é uma verdadeira apóstola de Deus. E ele queria que esse testemunho fosse divulgado. E então eu publiquei um vídeo dizendo que sinto muito. Eu sei que fui perdoado, obrigada, Senhor. E eu sei que Deus falou comigo depois que publiquei aquele vídeo dizendo que estava arrependida. Ele disse: Você blasfemou contra mim. E eu disse: Eu fiz isso. Ele disse: Sim, você fez. E Deus disse: Você também precisa admitir isso publicamente. E eu perguntei: Deus, por que foi blasfêmia contra o Espírito Santo? Ele disse: Porque é o meu Espírito Santo se movendo através dela e fazendo aqueles demônios se manifestarem nas pessoas. Eu também quero pedir perdão publicamente a todas as pessoas que estavam manifestando e recebendo a liberdade delas. E eu estava chamando vocês de atores. Se você estava sendo liberto no final de 2022 e no começo de 2023, eu sinto muito. Você estava recebendo o dia mais lindo e poderoso da sua vida. Você estava saindo do pior dia da sua vida para o melhor dia da sua vida. E também quero dizer que todas aquelas manifestações intensas, acho que eu tive todas elas. Se existia uma manifestação intensa, eu tive. Eu vomitei, gritei, tive convulsões no chão. Foi uma bagunça. Graças a Deus, a pastora Heather é tão cuidadosa e amorosa. Ela recebeu a unção que você carrega. Nossa, do que eu não fui liberta? Deus, fui tão tola por pensar que isso era falso. A maçonaria existe na minha linhagem familiar desde a época de George Washington. Então, isso foi uma libertação enorme para mim. Minha primeira libertação foi da maçonaria e daquela feitiçaria que estava sobre mim. Fui liberta do espírito de rejeição, de todos os espíritos que entraram através de abuso e trauma, espírito de perversão sexual, espírito de luxúria, cônjuges espirituais, laços de alma demoníacos, espírito de falta e pobreza. Eu sempre estava endividada, mesmo ganhando um bom dinheiro. Eu sempre estava endividada, com dívidas no cartão de crédito. E isso acabou. Se foi, eu tenho dinheiro no banco agora. Meu pai e eu não dávamos bem durante toda a minha vida e comecei a renunciar por ele sem ele saber. Havia muita raiva, controle e manipulação na família. Então, comecei a renunciar por isso. E agora meu pai e eu somos muito próximos. Ele está diferente, agora ele é amoroso e bondoso. Ele não fica mais com raiva o tempo todo. Sim, sim. Espírito de vício, parei de me masturbar. Tudo simplesmente começou a cair por terra. Eu falava muitos palavrões e agora não falo mais. Se há uma lista de coisas das quais alguém pode ser liberto, obrigada! Sim, eu tinha medo das pessoas. Nossa, glória ao Senhor. Sim, então é isso. Tire uma foto aqui do telão com as coisas que eu fui liberta. Então toda a glória seja dada a Deus. Estou pegando fogo por Jesus. Como você disse, eu ficaria mais ousada e mais em chamas. E eu sinto vontade de gritar o tempo todo que isso é real. Isso é Jesus. Isso é Deus. Isso é o Espírito Santo. Isso é a unção. Você pode ser liberto aqui.
Apóstola Catherine, desde que eu era uma garotinha, sempre tive um coração enorme pelas pessoas que são pobres, dependentes de drogas ou vivem nas ruas. Qualquer pessoa que esteja sofrendo emocionalmente, isso está em mim desde que eu era criança e eu nunca soube o que fazer a respeito, sabe? Seria através da área médica, de dinheiro dos impostos sendo destinado a alguma instituição de caridade, mas é a unção é o caminho. E, se não for pedir demais, e se estiver na vontade de Deus, eu adoraria receber uma impartição para que, enquanto eu sigo pela minha vida, possa ajudar essas pessoas, porque meu coração se compadece delas. E eu nunca soube o que fazer com isso. Amém. Amém. Aleluia. Sim, eu quero liberar isso sobre você, mas primeiro quero dizer que eu te perdoo completamente, 100%. Você está perdoada 100%. E eu quero declarar que o passado se foi completamente. Os pecados do passado se foram completamente. Você é tão amada por Deus. E existe um chamado tão grande sobre a sua vida, e eu declaro que o seu testemunho alcançará milhares de pessoas, milhões de pessoas. Que elas ouçam o seu testemunho e que os olhos delas se abram assim como os seus olhos se abriram, em nome poderoso de Jesus. Eu libero a unção sobre você para ajudar aqueles que estão na pobreza, para ajudar aqueles por quem você tem esse coração que Deus colocou em você. E que eles sejam libertos através de você, que saiam da falta através de você, em nome de Jesus. Receba agora e receba alegria abundante. Obrigada, Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Algumas pessoas estão dando ofertas para a obra de Deus durante a própria mensagem. É isso que está acontecendo, caso você esteja se perguntando e seja novo aqui. Aleluia. Obrigada, Jesus. Então, imaginem, ela literalmente estava falando contra a obra de Deus. Não apenas uma vez, mas olhem para ela agora. Existem pessoas preciosas lá fora. Existem milhares de pessoas preciosas lá fora que estão falando contra a obra de Deus, mas elas não são más. Dina não era má. Ela simplesmente estava sendo influenciada pelo inimigo. Os olhos dela ainda não tinham sido abertos, assim como Saulo que se tornou Paulo. Vocês conseguem começar a enxergar as pessoas lá fora como a Dina? Conseguem começar a pensar de forma positiva, a olhar para as pessoas com esperança, porque isso é ter a mente de Cristo. E quando Deus olha para elas, ele vê potenciais Paulos em algumas delas. Quero dizer, essas pessoas, ele sabe, ele sabe. E ele está animado. Ah, os olhos delas vão se abrir através deste testemunho. Ah, e os olhos delas vão se abrir naquele dia em que eu vou guiá-las para virem. Assim como a Dina veio ao parque. E eu vou guiá-las para virem à igreja e verem por curiosidade. E o poder de Deus vai tocá-las. E os olhos delas vão se abrir naquele dia. E elas vão se tornar crentes e vão se tornar apóstolos Paulos dos dias de hoje. Aleluia. Aleluia. Então, povo de Deus, nós podemos ter paz e alegria em todas as estações. Somos chamados a isso, somos chamados a passar pelo sofrimento. Mas ainda devemos ter paz e alegria em todas as estações. Mas vocês precisam ter a perspectiva correta, ser intencionais, precisam renovar a mente. Vocês podem olhar para as pessoas fazendo mal contra vocês, falando contra a obra de Deus e pensar apenas no negativo. Há muita coisa negativa para enxergar nisso. Há muita coisa pela qual poderíamos ficar entristecidos, poderia haver raiva, poderia haver uma ira justa, poderia haver tristeza. Sim, existe tudo isso. Isso é o que parece primeiro diante dos nossos olhos. Vocês precisam procurar o que há de bom, mas existe algo bom ali. Existe esperança. Esperança porque estou dizendo a vocês que existem muitas outras Dinas, futuras Dinas, apóstolos Paulos dos dias de hoje, que estão lá no meio delas. Então orem por elas. Senhor, abre os olhos delas como abriu os olhos da Dina. Abre os olhos delas como abriu os olhos do Joshua. Lembram do testemunho daquele homem que foi poderosamente liberto aqui? Temos muitos exemplos, temos alguns podcasts que vão sair, Sasha e Arlo. Alguns de vocês os conhecem, mas eles literalmente eram contra a obra de Deus e as esposas deles faziam parte da Igreja 5F e os olhos deles se abriram. Eles tiveram um encontro com Jesus aqui presencialmente. Um deles estava aqui. Sasha, Arlo esteve aqui e eles nunca mais foram os mesmos. Os olhos deles se abriram completamente em um encontro com Deus. Isso não aconteceu imediatamente. Não aconteceu imediatamente, levou tempo.
Então, aqueles de vocês que têm cônjuges, familiares, continue crendo por eles. Continue crendo que os olhos deles vão se abrir. Sejam pacientes. Vai acontecer. Continuem crendo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. 1 Pedro 2:21. Pois como crentes vocês foram chamados para este propósito, porque Cristo sofreu por vocês, deixando um exemplo para que vocês sigam os passos dele. Ele não cometeu pecado algum, nem jamais se encontrou engano em sua boca. Quando era insultado e ofendido, ele não insultava nem ofendia de volta. Quando sofria, não fazia ameaças de vingança, mas continuava confiando a si mesmo aquele que julga com justiça. Então isso é poderoso. O versículo 21 diz: Pois como crentes vocês foram chamados para este propósito, porque Cristo sofreu por vocês, deixando um exemplo para que vocês sigam os passos dele. Então, ele passar pelo sofrimento estava deixando um exemplo para nós de que nós também passaríamos pelo sofrimento e de como passar pelo sofrimento. Não retribuir mal com mal, mas ficar quietos, ser humildes, ser pacientes, esperar no Senhor. Esperar no Senhor, lutar a batalha por vocês, porque a batalha pertence ao Senhor, não a vocês. E amar seus inimigos. Esse é o exemplo de Jesus através do sofrimento. Então, durante essa provação, passamos por uma estação de sofrimento. Se você é um verdadeiro crente, se você realmente carrega a unção, você vai passar por sofrimento nessa terra. Você vai. Se você é verdadeiramente ungido, você vai. Não é para sempre, é por uma estação. Talvez outra estação, seja várias estações, mas é temporário. Mas você vai passar por isso. Precisamos estar cientes disso e aceitar isso, e não enxergar Deus de forma errada nessas estações de sofrimento, porque o Senhor está permitindo isso. Isso é o que nos foi dito que aconteceria. É por um propósito, é para o nosso bem. Aleluia. Então, 1 Pedro 4,16 diz: Mas se alguém sofre maus tratos como cristão por causa da sua fé, não deve se envergonhar, mas deve glorificar a Deus porque foi considerado digno de sofrer por esse nome. Uau! Então devemos glorificar a Deus quando estamos passando por sofrimento, porque devemos louvar a Deus, agradecer a Ele, dar glória, porque temos essa honra. Porque é uma honra. É uma honra. É uma honra porque quando você é chamado para fazer a obra de Deus e depois sofre por fazer a obra de Deus, você é perseguido, você é odiado por fazer a obra de Deus. A razão pela qual isso está acontecendo, pela qual as pessoas odeiam você e te perseguem, é por causa de Deus em você. Essa é a honra. E que honra! Que honra! Que Deus está brilhando tão intensamente em você que você é odiado. Que o diabo teme você e te odeia. Isso é uma honra. Quanto mais intensamente você brilhar por Jesus, mais você será odiado. Precisamos glorificar a Deus. Glorificar a Deus quando estamos sendo odiados. Precisamos lembrar imediatamente: isso está acontecendo porque Deus está brilhando intensamente através de mim. Aleluia! Glória a Deus. É uma perspectiva completamente diferente de coitado de mim, por que isso está acontecendo? Eu faço tantas coisas maravilhosas para Deus, como podem fazer isso comigo? É uma perspectiva completamente diferente. É a perspectiva oposta. E aquela outra perspectiva de dizer coitado de mim é ser carnal e, na verdade, é ser orgulhoso. Este é o exemplo de Cristo, glorificar a Deus no sofrimento. Aleluia. Romanos 8,17. E, se somos filhos dele, então também somos seus herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, compartilhando sua bênção espiritual e herança, se de fato compartilhamos do seu sofrimento, para que também possamos compartilhar da sua glória. Então aqui é compartilhado conosco novamente que vamos compartilhar do sofrimento com Cristo. 1 Pedro 2,18. Servos, sejam submissos aos seus senhores com todo o devido respeito, não apenas aqueles que são bons e bondosos, mas também aqueles que são injustos. Pois isso encontra favor diante de Deus quando uma pessoa suporta a tristeza de sofrer injustamente por estar consciente da vontade de Deus. Afinal, que mérito há se quando vocês fazem algo errado e são punidos por isso, suportam pacientemente? Mas se quando fazem o que é certo e suportam pacientemente um sofrimento que não merecem, isso encontra favor diante de Deus. Aleluia, glória a Deus.
Segunda Timóteo 3,12. De fato, todos os que têm prazer em buscar justiça e estão determinados a viver uma vida piedosa em Cristo Jesus serão caçados e perseguidos por causa da sua fé. Serão caçados. Então, isso significa que haverá estações em que haverá um ataque estratégico do inimigo contra você, contra a obra de Deus, contra a igreja, em que é como se você estivesse sendo caçado, em que o inimigo usa pessoas para tentar derrubar você, tentar parar você, tentar impedir a boa obra que você está fazendo. Essa é uma promessa que temos. Então não ficamos surpresos, aceitamos isso porque isso faz parte de viver para Jesus, tomar sua cruz e entregar a sua vida a Ele. Amém? Aleluia. 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios, equilibrados e disciplinados. Estejam alertas e atentos em todo o tempo. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao redor como um leão que ruge ferozmente e faminto procurando alguém para devorar. Mas resistam a ele, permaneçam firmes na fé contra os ataques dele, enraizados, estabelecidos, inabaláveis, sabendo que as mesmas experiências de sofrimento, aqui está essa palavra novamente, sofrimento, estão sendo experimentadas pelos irmãos e irmãs de vocês ao redor do mundo. A igreja inteira está sendo provada agora. Outros crentes ao redor do mundo que estão realmente andando na unção também estão passando por sofrimentos agora. Eles também estão sendo provados. Então, somos encorajados, não estamos sozinhos. Aleluia. Você não sofre sozinho. Versículo 10. Depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo, o Deus de toda graça que concede sua bênção e favor, que chama vocês para a sua própria glória eterna em Cristo, Ele mesmo vai completar, confirmar, fortalecer e estabelecer vocês, fazendo de vocês aquilo que devem ser. Aleluia. Então diz no versículo 10, depois que vocês tiverem sofrido por um pouco de tempo. Um pouco de tempo. É temporário, povo de Deus. Não há necessidade de ficar abatido por essa perseguição. Isso vai passar. E sabe, esse versículo, eu penso nele nos tempos de perseguição. Eu penso nesse versículo para me humilhar. Eu medito nesse versículo, Jó 2:10. Mas ele disse a ela, esta é a mulher de Jó que queria que ele amaldiçoasse Deus. Mas ele disse a ela, você fala como uma das mulheres espiritualmente insensatas. Fala, ignorante e alheia à vontade de Deus. Devemos realmente aceitar de Deus apenas o que é bom e não aceitar também a adversidade e a calamidade? Apesar de tudo isso, Jó não pecou com as palavras de seus lábios. Isso é humildade. Agora, Jó não está dizendo que Deus não é bom o tempo todo. Não. Mas quando ele fala de adversidade e calamidade, ele está falando dos ataques que o inimigo traz e que Deus usa como uma aprovação para o seu bem e para um propósito. Há muito bem que vem através da adversidade, através da perseguição. Muito bem. Tanto bem que você ainda nem sabe o que é, você nem consegue compreender, você vai ver depois. Eu passei por uma estação da minha vida em 2022 em que passei por uma estação de perseguição e foi a estação mais difícil da minha vida. E eu agradeço a Deus por isso agora. Eu agradeço a Deus por isso agora porque houve tanto bem e tanto propósito que vieram disso. Porque agora eu posso passar por batalhas e às vezes são batalhas maiores do que aquela, como agora, são batalhas maiores do que aquela batalha. Mas eu estou dizendo a vocês, eu percebo que tenho muito mais paz no Senhor, alegria no Senhor e me sinto muito mais forte na minha fé. Eu me sinto mais inabalável nessas batalhas posteriores, nessa batalha que é maior do que nunca, maior do que aquela batalha. E isso é incrível. Isso significa que você enfrenta uma batalha muito maior, mas ela se torna mais fácil. Isso não faz sentido lógico, parece que deveria ser o mesmo tipo de dificuldade, certo? Não. Mas essa é a grande obra que Deus faz em você quando você suporta coisas difíceis por Ele. É poderoso. É uma obra sobrenatural que acontece que Ele estica a sua fé, poda o seu caráter, faz você se tornar mais parecido com Ele. E através daquela batalha pela qual passei em 2022 e 22 e de outras batalhas desde então, eu consigo ver agora que a minha fé é muito maior. Porque eu vi Deus me fazer passar por aquilo e vi como o diabo é um grande mentiroso. Eu aprendi e recebi mais revelação de como ele é mentiroso, de como ele é cheio de dessa intimidação falsa.
As mentiras dele nunca podem permanecer, como compartilhei em Provérbios na semana passada. As mentiras são acreditadas por um momento, mas a verdade permanece para sempre. Então, o que aprendi com aquelas batalhas passadas é que quando as pessoas me acusam falsamente, quando o diabo vem com essa intimidação e mentiras vem contra mim, eu sei no meu coração, isso dura apenas um momento. Isso é uma mentira, então não pode permanecer. Eu não preciso ficar toda perturbada porque isso é apenas uma nuvem passageira. Isso não pode durar, mas a minha paz, a minha alegria no Senhor, o chamado que Deus tem para mim, o meu amor por Deus, o meu relacionamento com Deus, isso vai durar para sempre. Meu chamado para ser apóstola, aquilo para o que ele me chamou, isso vai durar para sempre. A obra de Deus para a qual ele me chamou, expulsar demônios, curar os enfermos, equipar os crentes, a impartição da unção, isso vai continuar até eu morrer e continuar através da próxima geração. Então o diabo, naquele momento, está dizendo: pare com isso. Eu vou te parar. Eu vou parar você dessa maneira. Intimidação, intimidação. E é só conversa. E é só por um momento. Não está parando nada. A verdade permanece para sempre. Aleluia. E eu vivi isso. Eu vivi isso muitas vezes, não apenas em 2022, começou lá em 2018. Foi a primeira vez que passei por uma batalha, a perseguição. Eu passei por isso e continuei vendo a vitória de Deus. Então me tornei muito mais forte na minha fé. Mas isso só pode acontecer através da experiência. Só pode acontecer passando por isso com Deus, passando pelo fogo. Aleluia. Então agora eu agradeço a Deus por aquelas batalhas e agradeço a Ele pelas batalhas atuais. Porque eu sei que vou sair diferente disso, vou sair mais forte através disso, vou brilhar mais intensamente por Jesus depois disso. Mais unção vai fluir sobre a vida das pessoas por causa disso. Aleluia. Aleluia. E não apenas isso, mas algo ainda maior é que nós temos a oportunidade de ser exemplos, como compartilhei no domingo passado. Temos a oportunidade de ser exemplos de como amar nossos inimigos. É assim que Deus está purificando a igreja. Ele está purificando a igreja, nos levando através do fogo. É assim que ele está trazendo a transformação. Quando podemos escolher permanecer firmes durante as provações, quando podemos escolher ser puros, escolher amar os nossos inimigos, quando podemos escolher manter nossa paz e alegria, manter o amor em nosso coração por Deus e nossa fé em Deus. As pessoas estão observando, as pessoas estão vendo. Muitas pessoas nunca viram esse exemplo antes e elas vão aprender. Eu posso ser assim? Elas vão ser convencidas. Ah, eu preciso ser mais como Cristo. Tem gente fazendo isso por aí, então acho que é possível. E Deus está falando comigo. Eu também deveria fazer isso. Aleluia. Isso é lindo, isso é incrível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, voltando, eu penso nessa passagem de Jó para me humilhar. Devemos esperar apenas bênçãos? Também devemos esperar a adversidade do Senhor. Mas é para o nosso bem, porque Ele nos ama. É porque Ele ama o seu povo. Ele quer que brilhemos mais intensamente e sejamos mais como Ele para abençoar o seu povo. Para que mais do poder de Deus possa fluir através de nós e tocar o seu povo. Para que a luz de Cristo possa brilhar mais intensamente através de nós para conduzir os perdidos e oprimidos a Jesus. Para nos tornar um exemplo melhor. Aleluia! Como as pessoas vão saber que é possível amar seus inimigos? Ou como amar seus inimigos se elas não virem esse exemplo de inimigos vindo contra o líder, de inimigos vindo contra você? Esta é uma oportunidade preciosa que Deus está usando para purificar a noiva. Corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Romanos 5:3. Não apenas isso, mas com alegria vamos nos gloriar em nossos sofrimentos e nos alegrar em nossas dificuldades, sabendo que a dificuldade, a aflição, a pressão e os problemas produzem perseverança paciente, e a perseverança produz caráter aprovado, maturidade espiritual, e o caráter aprovado produz esperança e uma confiança segura na salvação eterna. Essa esperança nas promessas de Deus nunca nos decepciona, porque o amor de Deus foi abundantemente derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Tiago 5:11. Vocês sabem que chamamos de abençoados,
Felizes, espiritualmente prósperos e favorecidos por Deus aqueles que permaneceram firmes e suportaram circunstâncias difíceis. Vocês ouviram falar da perseverança paciente de Jó e viram o resultado que o Senhor trouxe, como ele abençoou Jó ricamente. O Senhor é cheio de compaixão e misericordioso. Deus não está apenas trazendo tanta beleza transformando o corpo de Cristo, trazendo pessoas como a Dina, abrindo os olhos delas, Saulo se tornando Paulos através disso. Ele não está apenas fazendo isso, mas também quer abençoar você, ele quer nos abençoar ainda mais. A aprovação de Jó foi uma preparação para ele ser abençoado mais do que jamais havia sido, para que os últimos dias dele fossem melhores do que os primeiros. Diz em Jó 42:12, o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. E a Bíblia diz que foi dado a Jó o dobro do que ele tinha antes. Então, as bênçãos que ele tinha antes em todas essas diferentes áreas da vida, ele era abençoado nos relacionamentos, financeiramente, na saúde. Ele era tão abençoado e então o diabo tirou tudo, exceto a vida dele. Depois Deus restaurou tudo e acrescentou o dobro. Nosso Deus é tão bom e ele é tão justo. Ele se alegra na justiça. Ele se alegra na justiça, sabe? Como no sistema jurídico, quando alguém sofreu uma injustiça, recebe, como se chama? Reparação ou algo assim? As pessoas podem receber dinheiro, uma compensação porque sofreram uma injustiça. O nosso Deus é um Deus justo. Quando você sofre uma injustiça, ele dá ainda mais bênçãos porque você sofreu uma injustiça. Aleluia. Vocês estão vendo? Eu tenho dito a vocês, isso é para o nosso bem. Isso é para o nosso bem. Você pretendia me fazer mal, mas Deus transformou isso em bem para salvar muitas vidas. É isso que Deus está fazendo nisso. Está fazendo através disso. Aleluia. Certo, por último, só quero compartilhar uma coisa. Deus está trazendo hoje uma mudança de perspectiva. Uma mudança para alegria e entusiasmo no sofrimento e na provação. Aleluia. Aleluia. Então, há uma mulher que testemunhou sobre isso, algo que quero compartilhar com vocês. Ela disse que em algum momento viu a igreja 5F online. Ela achava que não era de Deus, ela achava que era falso de alguma forma, e então ela viu John Ramirez, um vídeo em que ele testemunhava que este é um verdadeiro mover de Deus. Glória a Deus. E ela disse que um espírito de mentira do inimigo foi quebrado sobre ela quando ouviu aquela mensagem que ele estava pregando. E agora, ela fez alguns vídeos de cerca de 1 hora testemunhando sobre este mover de Deus e sobre os testemunhos, destacando os testemunhos. Ela está aqui? Ah, você está aqui, vem aqui. Seu nome é Crystal, certo? Você pode vir aqui. Aleluia. Quero citar você primeiro porque essa frase exata que você disse me abençoou tanto. Me encorajou. O Senhor me encorajou tanto. Eu ouvi isso ontem. Foi quando ouvi e anotei. Toda a negatividade fez com que eu e meu marido começássemos de fato a prestar atenção nela. E quando vimos o que estava acontecendo, não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Eu nem sabia que isso estava acontecendo. Lembram como eu compartilhei algumas semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, que a frase que Deus está dizendo para este mover de Deus é: venha e veja. Venha e veja. Eu simplesmente deixei isso de lado. E esta é a parte que realmente me abençoou. Eu agradeço a Deus pela negatividade. Por quê? Por causa da negatividade falando contra a obra de Deus, eu estou vendo milhares de testemunhos e pessoas sendo libertas pela primeira vez de verdade na minha vida. Estou vendo uma igreja operar em todo o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Isso me abençoou. Se você quiser compartilhar algumas palavras, eu só queria dizer que havia um espírito de mentira sobre mim e meu marido baixou o seu livro em 2021 e por algum motivo nunca ouviu. Eu permiti que esse espírito de mentira. Havia uma pessoa que ia aos seus eventos quando você ainda estava no parque. Nós frequentávamos uma igreja em Fountain Valley
e ela trouxe um espírito negativo para lá. E eu acho que simplesmente acreditei nisso. Bem, com toda essa negatividade, e eu trabalho com mídia, toda essa negatividade fez com que eu olhasse novamente, então comecei a fazer vídeos. E comecei a investigar isso, mostrando algumas das suas libertações e simplesmente concluí, através de todas as pessoas que testemunharam com tanto amor, devo acrescentar isso, que isso é Deus. Isso é avivamento verdadeiro. A presença do Senhor está aqui e eu disse: eu vou até lá. Eu vou provar que toda essa negatividade está errada. Primeiro de tudo, eu tinha cerca de 1.000 testemunhos só em 2 vídeos sendo compartilhados por toda a internet. Mas eu sinto a presença, eu sei que isso é real e posso testemunhar que você é um vaso do Senhor sendo usado poderosamente. E eu me sinto tão honrada simplesmente por estar aqui, por poder dirigir de Orange County para vir aqui e testemunhar isso pessoalmente. Isso é incrível. E eu só quero agradecer a você pela sua obediência ao Senhor e por como Deus está te usando tão poderosamente, porque tantas pessoas estão assistindo os vídeos agora. Os replays, por causa da negatividade, isso intensificou tudo e colocou os holofotes sobre nós aqui em Los Angeles. E existe um principado que está sendo quebrado. Sim, eu sinto isso. Esse espírito de cegueira, de mentira, e essa cegueira sobre as pessoas estão sendo removidos através da negatividade, acreditem ou não. E a negatividade me levou a realmente olhar para isso. O que é isso? Que tipo de igreja é essa? Eu nunca nem estive em uma igreja assim. Nossa, quero dizer, as pessoas não entendem. A igreja, em sua maioria, não tem mostrado isso. E eu amo isso. Estou animada. Estava sorrindo vindo para a igreja hoje. Nós estávamos tão animados para vir e estar aqui na presença do Senhor. E a presença do Senhor está aqui, está aqui. E pode ser sentida através da mídia. Então é por isso que eu estou mostrando isso, porque eu quero que as pessoas sejam livres, que as pessoas tenham Jesus. E as pessoas que seguem você são lindas. Elas têm o amor de Jesus e existe uma fragrância vindo através da mídia. É como se você pudesse sentir o aroma dela. É real. Mas a presença está fluindo agora através da negatividade. Aleluia! Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu quero orar por você agora. E eu vejo que Deus está tão orgulhoso de você. Ele está tão orgulhoso de você. E tem usado você de uma maneira tão poderosa através da sua obediência por causa do seu coração puro para falar a verdade. Falar a verdade e curar corações. Eu até senti cura no meu coração através dos seus testemunhos, de você falar através do seu testemunho, de você declarar vida, de você usar a sua plataforma para declarar vida e destacar o que Deus está fazendo. Ele está orgulhoso de você. Eu estou orgulhosa de você. E eu vejo Deus recompensando você. A partir deste momento, as coisas vão mudar na sua vida, na sua família. As coisas vão mudar para todos vocês. E eu declaro agora: tudo que tem impedido vocês, toda a área de estagnação devem sair em nome de Jesus. E eu declaro que todas as coisas do passado, a negatividade das pessoas devem sair em nome de Jesus. Nada pode impedir vocês agora. Deus deu a vocês um grande chamado na vida para proclamar as obras dele, para publicar as obras dele às nações. E eu vejo Deus amplificando a sua voz. Eu vejo Deus abrindo portas e cada vez mais pessoas vão ouvir você. E elas vão ouvir a palavra de Deus vindo através de você. Eu vejo muitos, muitos olhos se abrindo através de você, através das suas palavras. Aleluia. Eu libero a unção sobre você agora, que o poder de Deus te encha e toque cada área da sua vida e toque o trabalho que você faz. O trabalho que você faz, que o poder de Deus seja experimentado através do trabalho que você faz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Lembrem-se do que eu contei a todos vocês sobre aquele primeiro vídeo viral que viralizou e levou a tudo isso até onde estamos agora. Além daquele de outubro, o de novembro, havia pessoas ateias
que escreveram nos comentários: Eu sou ateu, mas senti poder enquanto assistia. Então, pessoal, os puros de coração verão a Deus. E mesmo aqueles que têm impurezas, Deus ainda vai abrir os olhos deles, assim como fez com Saulo, que se tornou Paulo. Então nós nos alegramos porque o poder de Deus está sendo visto na mídia tradicional. Nós nos alegramos porque Deus realmente está se movendo através disso. Aleluia! Aleluia! Obrigada, Jesus! Aleluia! Algo está prestes a mudar. 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 Olhos estão se abrindo. Olhos estão se abrindo. Olhos estão se abrindo. Aleluia! Louvado seja Deus.